Dentro desse tema, estudando na tarde desse dia, Deus me mostrou que Ezequiel, ele havia sido chamado por Deus para profetizar aos cativos de Judá. Segundo a Bíblia, Judá, nessa época, estava entregue ao pecado e a correção de Deus veio sobre aquele povo de dura cerviz, povo rebelde. Tanto é que quando Deus chamou Ezequiel, no capítulo 2, filho do homem, levanta-te, põe-te em pé e falarei contigo, porque Deus não fala com o homem caído, a não ser para ele se levantar. E no capítulo 3 do livro de Ezequiel, Deus envia Ezequiel para pregar para aquele povo de dura cerviz. O povo havia se distanciado de Deus. O povo estava na desobediência e na rebeldia. Irmãos, havia uma crise espiritual. E olha para cá, o povo estava em decadência espiritual. A idolatria havia tomado conta do povo. Escute bem isso, o pecado havia tomado conta daquele povo. A desobediência corria solta. A Bíblia diz que os filhos já não mais submetiam os seus pais. E nos dias que Ezequiel foi chamado, ele vivenciou toda essa pecaminosidade acontecendo no meio do povo de Deus em Judá. Preste bem atenção, preste bem atenção. Quando Deus, no capítulo 3, manda Ezequiel até aquele povo, a Bíblia diz que quando ele chegou para profetizar, está no capítulo 3, o verso 15, ele não teve reação, ele não esboçou reação. Pastor, do que o senhor está falando? Ele ficou lá 7 dias, pasmado, vendo o povo na desobediência, vendo o povo no pecado. Ele diz que ficou lá pasmado no meio do povo, no meio deles. E ele não sabia o que falar. Ele diz: é muito pecado, é muita desobediência. O povo é de dura cerviz, o povo está desviado, o povo está em pecado, o povo está em desobediência. E ele ficou 7 dias. Aí, no final dos 7 dias, Deus diz: olha, para que eu te mandei? O que você está fazendo pasmado aí? Olha, a crise espiritual daquele povo era tanta que Ezequiel, quando começou a pregar de manhã, ele diz: eu preguei de manhã e à tarde morreu a minha mulher. Ele diz: eu preguei de manhã, à tarde a minha mulher morreu. E ele foi profetizando. Só que nós encontramos aqui, escute bem isso, que nesse capítulo 22 e o versículo 30, expressa que nele, ou ele nos mostra nitidamente, o desalento divino, ou seja, a decepção que Deus teve com relação àquele povo. Sabe por quê? Porque o versículo começa, Deus dizendo: e busquei dentre eles um homem que estivesse perante mim, que estivesse disposto a tapar as brechas, a cuidar dos muros
e busquei dentre eles um que estivesse na brecha perante mim e esta terra, para que eu não a destruísse. Aí Deus disse: porém a ninguém achei. Você já pensou o desalento? Você já pensou a decepção que Deus teve de procurar dentre todo aquele povo um só homem que estivesse preocupado com os muros da salvação, porque muro na Bíblia representa salvação. E Deus procurou dentre eles um homem que estivesse na brecha, ou seja, que intercedesse por aquele povo, que fizesse alguma coisa em prol daquele povo. Daí a importância das minhas primeiras palavras. O que é que você, que fora chamado por Deus, está fazendo na obra? Porque Deus procurou um homem que levantasse muro, que estivesse na brecha, mas ele disse: não encontrei nenhum, não achei ninguém. Daí nasceu no meu coração este tema: que tipo de homem, ou que homem que Deus procura? Porque ele procurou nessa ocasião e não encontrou. Ele procurou nesta ocasião e não encontrou. Então, que tipo de homem que Deus procura? E eu vou mostrar para você aqui, não sei se vai dar tempo, 7 ou 9 tópicos. Se não der tempo para falar os 9, mas pelo menos 7 tópicos eu quero falar. Escute bem isso. O homem que Deus procura, ele tem um caráter transparente. O homem de caráter transparente, ou seja, nada a esconder em intenções e ações, mas com sinceridade. Ele fala a palavra, ele faz as coisas de Deus com sinceridade e com verdade. Olha o que diz a Bíblia. Paulo escreveu, segunda epístola aos Coríntios, capítulo de número 2, versículo de número 16. Vamos ver. Para uns, na verdade, cheiro de morte para a morte, mas para outros, cheiro de vida para vida. E isto, e essas coisas, é para quem é idôneo. Mas pastor, o que tem isto a ver com o homem de caráter transparente? É o homem que Deus chama, o homem idôneo, que tem cheiro de vida, e não cheiro de morte para morte, mas cheiro de vida para vida. Ou seja, aonde ele chega, ele transmite vida. Aonde ele chega, ele não transmite morte, ele transmite vida. Equivale a dizer que ele tem uma palavra de vida na boca. Aonde está reinando a mentira, ele chega e dissipa a mentira com a verdade. Aonde alguém está fofocando, falando mal da vida alheia, aonde alguém está disseminando contenda, ele chega com a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, e ele chega com um cheiro de vida. E aonde tem morte, resplandece o que? A vida. Mas isso é para quem é idôneo. Só esse versículo? Não, capítulo 4, versículo de número 2. Vamos ver? 4 e 2. Pelo contrário, rejeitando as coisas ocultas, que são vergonhas, não andando com astúcia e nem adulterando a palavra de Deus, mas pela manifestação do quê? Esse é o homem que Deus procura, disposto a falar a verdade para o povo, sem medo de errar. A manifestação da verdade, não adulterando a palavra, mas pela manifestação da verdade. Nós nos recomendamos a
consciência de todos os homens diante de quem? De Deus. Capítulo 6, versículo de número 3 e 4. Capítulo 6, 3 e 4. Não dando nós escândalo algum. Ali diz, não dando nós nenhum motivo de escândalo. É o homem de caráter transparente. Aonde ele chega, ele é luz. Ele é sal da terra e ele é luz do mundo. E as pessoas podem olhar para a vida dele. Não dando nós nenhum motivo de escândalo em coisa alguma, para que o nosso ministério não seja censurado. Olha o verso seguinte: antes em tudo recomendando-nos como ministros de Deus, em muita perseverança, em aflições, porque o homem de Deus sofre, em necessidades e em angústias. Então preste atenção. O homem que Deus procura, primeiro, ele tem o caráter transparente. Você é transparente com as pessoas que estão à sua volta? Você fala a verdade? Você está disposto? Às vezes a gente tem pagado um preço muito alto por falar a verdade, por confrontar algumas pessoas. E você sabe do que eu estou falando, porque às vezes até lá no seu seio familiar, por você ser uma pessoa transparente e verdadeira, você dá uma fala, você fala e você confronta alguém da sua família, e você é taxado como uma pessoa ruim, que quer o mal daquela pessoa, só porque você confronta, porque há algumas inverdades, há algumas mentiras, há algumas coisas erradas, e você, por ser uma pessoa transparente, você não aceita. Tem um homem aí na mídia, ele é conhecido como o Justo. Ele dirige um programa. Tem muita gente que não se identifica muito com esse camarada. Como é que é o nome dele mesmo? Roberto Justo. Até o nome já faz jus ao caráter. E alguém, mas esse cara é muito duro, esse cara é muito... Por quê? Porque ele esboça o tipo de uma reação, uma atitude, e ele faz um programa aí. Como é que chama o programa? O Aprendiz. A Ruth gosta muito desse programa, entendeu? E a gente aprende, irmão, porque o camarada ali entra o meu pai dizia no interior, entra na xixa, ou então estraga tudo. O senhor lembra disso, né? Entra na xixa. Então a gente aprende ou aprende, não tem outra alternativa. O que é isso, irmão? Assim deve ser o caráter do homem cristão. Assim deve ser o caráter da mulher cristã, que aonde ela se encontra, aonde ela esteja, ela está dando para as pessoas bom testemunho. As pessoas olham para ela e dizem: olha, essa aqui é uma seguidora de Cristo. Olha o exemplo que ela tem de cristã. Olha o exemplo que esse irmão tem de cristão. Então o homem que Deus chama é de caráter transparente. Mas esse é o primeiro tópico. O segundo, o homem que Deus chama, ele tem autêntica chamada. Até porque para ser chamado por Deus tem que ter o dom. E hoje as pessoas não importam, não olham muito para isso. Homem com autêntica chamada, ou seja, enviado por Deus, não é oferecido, que vai por conta própria. Porque tem gente assim, se a igreja não envia, se o pastor não consagra, se o pastor não coloca no púlpito, daqui a pouco você vê ele aí abrindo uma igreja. E hoje é a coisa mais fácil. A pessoa aluga um salão
coloca cadeiras de plástico e um púlpito de madeira para arrecadar dízimos e oferta. E diz que tem uma chamada ministerial. Aí você vai saber a origem do ministério que essa pessoa abriu. A origem ministerial dela, ela não tem passado, não tem vivência com Cristo, não, sequer fora chamada por Deus, não teve alguém que a preparou. A gente dizia lá no interior, na bigorna, no martelo, no serrote, no cutelo. Não teve alguém que a preparou para ser de fato uma mulher de Deus, um obreiro de Deus. Mas por conta própria, ela se decidiu ser pastor. E hoje está assim, irmão. Tem gente que saiu daqui, e é por isso que às vezes eu não chamo algum jovenzinho que está por aí, que está aqui, de repente já está lá no Ministério de Santos, depois já está lá na igreja, lá no ar, depois já está lá agora já, o outro consagrou aí, consagrou, já saiu, recebeu a consagração, já, o povo está assim. Aí eu que sou errado, que sei que é uma besteira você trazer para o ministério pessoas que não foram chamadas por Deus, que não receberam a chamada. Sabe o que é isso, irmão? Olha o que diz a Bíblia. Primeiro livro de Samuel. Gente oferecida, se oferecendo para o ministério, achando que o ministério é cabide de emprego. Cabide de emprego. Tem isso na Bíblia? Tem. Primeiro livro de Samuel, capítulo 2, verso 36. Vamos ver? Também todo o que ficar do resto da tua casa virá inclinar-se diante dele por uma moeda de prata ou por um pedaço de pão, e dirá: rogo-te que me admites um cargo sacerdotal. Me dá um cargo sacerdotal para que eu possa comer um bocado de pão. Ou seja, é o obreiro oferecido, que não fora chamado por Deus, né? E agora ele diz: não, rapaz, ser pastor é muito bom, a gente não precisa levantar cedo, bater cartão, né? Eu sei que vai lá todo dia para bater, a gente não precisa bater cartão. Eu queria estar batendo cartão e estar sentadinho aí no seu lugar, do que essa responsabilidade sobre os meus ombros de ser pastor. É uma responsabilidade muito grande, e nós daremos conta do nosso pastoreio, do nosso pastorado diante de Deus. E é muito mais fácil você dar conta da sua alma apenas, ou da sua família, do que dar almas de muita gente. Pastor, vai dar conta? Tá? Hebreus 13 e o verso 7 e depois o verso 17 diz que os pastores darão conta a Deus do vosso pastoreio. Depois você lê na sua casa Hebreus 13, 7 e depois o verso 17. Então preste atenção, gente querendo ser admitido por um cargo sacerdotal, em troca do que mesmo? De um bocado de pão. Obreiros oferecidos. Então, o homem que Deus procura, primeiro, um homem de caráter transparente. Segundo, um homem de autêntica chamada. Terceiro, um homem com autoridade espiritual. Não estou dizendo autoritário, estou dizendo um homem com chamada, né? E com autoridade espiritual, ou seja, capacitado pela unção do Espírito Santo, e não na força do homem. Antes, em Cristo ele fala com autoridade. Eu li um texto hoje que me deixou maravilhado. Evangelho de João, capítulo 7, versículo 43 ao 46. A Bíblia diz que
havia acerca do nome de Jesus, do seu ministério, havia causado ali dissensões entre o povo. Uns diziam: ele é bom, rapaz, esse camarada, ele está fazendo coisas extraordinárias. Ele é um enganador. Estava havendo dissensões. Vai me seguindo aí. Aí os fariseus escolhem uns homens, e a Bíblia diz que manda eles irem lá, uns comissários, para prender Jesus. Falou: é o seguinte, rapaz, esse homem está trazendo dor de cabeça para a gente. Ele está trazendo dor de cabeça. Vai lá e prende esse homem e traz ele para cá. Traz ele. E eles queriam prendê-lo, mas eles não conseguiram colocar a mão nele. Porque quando esses homens chegaram lá e viram a autoridade de Jesus, viram o caráter de Jesus, viu a autoridade espiritual que Jesus falava, eles ficaram espantados. E aí eles vieram com a mensagem, e os guardas, pois, foram ter com os principais dos sacerdotes e fariseus, e eles lhe perguntaram: vocês trouxeram ele ou não trouxeram? Vocês pôs a mão neles? Vocês pegou Cristo ou não pegaram? O que aconteceu? Pegaram o homem ou não pegou? Eles responderam: nunca homem algum falou assim como esse homem, pai. Ou seja, os guardas reconheceram a autoridade espiritual que estava em Jesus. Eles viram que a autoridade espiritual de Jesus era maior, era superior às autoridades que eles tinham. Olha para cá. Será que as pessoas veem a autoridade de Deus na sua vida? Obreiro, será que as pessoas veem a autoridade de Deus na sua vida? Porque a Bíblia diz que os guardas foram para prender Jesus. Mas quando começaram a ouvir, diz: não tem jeito, rapaz. O homem tem muita autoridade. E a autoridade dele é imperativa, supera a nossa autoridade. Aí voltaram todos lá envergonhados. Aí os sacerdotes, os escribas, os fariseus perguntou: trouxeram o homem que eu mandei, que eu ordenei vocês prender para trazer ele preso? Olha, não deu para trazer, porque é um homem cheio de autoridade. Ele tem muita autoridade. Que autoridade é essa? A autoridade espiritual. Quer ver o que Mateus escreveu sobre essa autoridade de Jesus? Narrando o mesmo episódio, Mateus 7, verso 28 e 29. Quer ver? Mateus 7, 28 e 29. E concluiu. Jesus estava nessa oportunidade falando à multidão. E concluiu Jesus esse discurso. E as multidões se maravilhavam da sua doutrina. Verso 29. Porque as ensinava como tendo autoridade e não como os escribas. Aleluia! Eles reconheceram que Jesus tinha autoridade. Eu pergunto: será que as pessoas reconhecem a sua autoridade? Porque nem mesmo a gente tendo a autoridade de Deus na vida, as pessoas não querem mais nos submeter. Eu lembro que antigamente, pastor falava, bastava falar uma vez, Francisco, as pessoas obedeciam. A senhora é desse tempo, irmã. Pastor não precisava tomar o ritmo, né, guerreiro Paulo, do papagaio. Repetições vãs, repetindo uma, duas vezes.
Você falava com o filho, você falava com alguém na igreja, bastava uma vez. Hoje as pessoas, eu lembro que eu tinha medo de aproximar dos meus pastores para perguntar algo. Às vezes eu tremia, eu pensava 10 vezes, reconhecendo a autoridade de Deus na vida daqueles homens. Eu queria falar algo, perguntar, mas eu tinha um respeito. Eu me lembro que na minha tenra idade, quando o pastor vinha na congregação, e às vezes ele vinha de uma outra cidade, vinha a cada 3 meses, e a gente não murmurava. Por isso, porque tinha pastor ali local, tinha presbítero local, cuidando do rebanho, e a gente estava ali também, debaixo de autoridade espiritual. Mas quando o pastor da sede, a cada 3 meses, vinha numa santa ceia geral, na nossa cidade, irmão, a gente fazia festa para receber o pastor. Era uma alegria, sabe? As irmãs faziam um bolo, as irmãs faziam tanta coisa para receber autoridade. Hoje, irmão, a pessoa mete a lenha no pastor, fala mal do pastor, fala mal da esposa do pastor. Se o pastor troca de carro, o pastor está roubando da igreja. Se eu estou roubando porque eu compro o carro, você está roubando porque eu também não pago dízimo. Então nós somos iguais, somos ladrões, somos iguais. Eu estou roubando porque eu estou comprando o carro, e você está roubando porque você não está dando dízimo. Irmão, nada disso. Aí as pessoas esquecem de olhar para o passado, da onde aquela pessoa passou, o que ela já fez, da onde Deus tirou ela, o que ela já semeou na obra de Deus, o que ela já fez para Deus. Ela esquece de olhar, ou faz vista grossa, e aí desce a lenha. Falta de reconhecer. Até os guardas reconheceram a autoridade em Jesus. Autoridade. Esse homem é verdadeiro. E aí voltaram cabisbaixo e diz: olha, não dá para prender, porque esse homem tem autoridade espiritual. Será que as pessoas estão reconhecendo a sua autoridade espiritual? Você tem autoridade? Porque tem gente que não pode ter autoridade. Por exemplo, você vai falar de oração. É um obreiro que não ora. Que autoridade você tem para falar de oração, sendo que você não ora? Eu me lembro os meus pastores. Você conheceu Antônio Sebastião da Silva, de saudosa memória. Ele dizia: olha, filho, é o seguinte, se você não ora, você não pode ensinar sobre a oração, porque o povo vai ver o horário que você chega na igreja, e eles vão te imitar. Eles vão citar o que diz. Paulo dizia, não tinha medo de desafiar a igreja: sejam os meus imitadores, como eu sou de Cristo. Agora, se eu não estou dando exemplo, como é que eu vou ensinar? Se você não tem autoridade com exemplo de vida, como é que você vai poder ensinar alguém? Eles viram a autoridade espiritual em Jesus. Eles viram essa autoridade. Terceiro tópico. Primeiro, qual é mesmo? Homem de caráter transparente. Segundo, homem com autêntica chamada. Terceiro, homem com autoridade espiritual. O quarto tipo de homem que Deus procura: homem com mensagem genuína. Homem o quê? Com mensagem genuína. Ou seja, a base é a palavra de Deus, irmão. E a pessoa de Cristo é o nosso único tema principal, tá? Não usa então de artífice,
nem de arranjo, porque tem gente que fica artifícios, vamos dizer, de uma forma que o povo entende, ou seja, falsificando a palavra, dando um jeitinho, não é aquele jeitinho até brasileiro, para as pessoas se converter. Irmão, não é assim. Olha o que está escrito, segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, verso 17. O que diz? Não é com jeitinho não. Porque nós não somos falsificadores da palavra de Deus. Nós não somos falsificadores da palavra, como tantos outros. Está cheio de falsificadores aí da palavra, irmão. Falsificador, estão falsificando a palavra, estão mudando, adulterando a palavra de Deus. Nós não somos como muitos falsificadores, tantos outros, mas é com sinceridade, é da parte de Deus e na presença do próprio Deus, em que nós falamos de Cristo, que nós pregamos a Cristo, entendeu? Com sinceridade, com verdade. Por quê? Porque o homem que Deus procura é o homem com mensagem genuína, né? E às vezes a gente vive, a gente ganha e a gente prega mais vivendo do que falando. Porque tem momento que as palavras não resolvem. Você fala tanto e as pessoas parecem que não querem, ou algumas tapam os seus ouvidos para não ouvir. As coisas estão assim. Tem ainda mais uma referência, capítulo 5, 18 ao 21. Capítulo 5, 2 Coríntios, 18 ao 21. Mas todas estas coisas provêm de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Cristo e confiou a quem? A nós, o ministério do quê? Da reconciliação. Pois que Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo e não imputando aos homens as suas transgressões, e encarregou a palavra da reconciliação. Encarregou a nós. O verso 21, rapidamente, 21. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Ou seja, o homem que Deus chama, ele tem que ter, irmão, uma mensagem genuína, para poder levantar diante do povo e dizer: a verdade é essa. Ou seja, eu estou seguindo a verdade, me siga. Como tem aquele programa lá que as crianças gostam: siga-me os bons, siga-me os bons. Ou seja, os ruins não, mas os bons me sigam. Entendeu? Eu não sou fã desse programa, mas eu sempre ouço, né? Siga-me os bons, porque eu estou seguindo a Cristo. Se o pastor, se você na congregação, se você na porta, se você na tesouraria, se você aonde for, em qualquer departamento da igreja, estiver seguindo a Cristo, imitando a Cristo, as pessoas podem imitar você, que elas vão estar salvas, porque você está salvo, você está seguindo a Cristo. Então esse é o quarto tipo de homem que Deus procura. O quinto homem com intrépida ousadia. Intrépida ousadia é o quinto tipo de homem que Deus procura. Ou seja, que fala com ousadia, ou seja, que fala convicto de que Deus é capaz de fazer na vida dos outros o que Deus já fez na sua própria vida. Ele tem convicção, ele tem absoluta certeza. Olha o que diz a Bíblia, segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, verso 12. 3 verso 12. Tendo, pois, tal esperança, ousamos de muita ousadia no falar. Conhecendo a Deus, tendo esperança, aí a gente vai falar com ousadia. Ousadia. Tem mais. Verso 18. Põe o verso 18.
mas todos nós com o rosto descoberto, não precisa esconder nada, com o rosto descoberto, refletindo em nós como espelho, né, a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. As pessoas, em outras palavras, vão ver Cristo em nós. Você não lembra do que o próprio Paulo dizia? Ele dizia: olha, eu não vivo mais, mas Cristo vive em mim. Eu não vivo mais, ou seja, eu não vivo mais para mim mesmo, para fazer a minha própria vontade, mas Cristo vive em mim. Então, esse é o quinto tipo de homem que Deus procura. Primeiro, para recapitular e para você não se perder, o homem que Deus procura: primeiro, homem de caráter transparente. Segundo, homem com autêntica chamada. Terceiro, homem com autoridade espiritual. Quarto, homem com mensagem genuína. Quinto, homem com intrépida ousadia. Sexto tipo de homem: homem com um coração humilde. Homem com um coração o quê? Humilde. Consciência, irmão, de que o seu potencial está nele. Pessoas com consciência que o seu potencial está em Cristo, mas reconhece que toda a capacidade não é dele própria, mas a capacidade vem daquele que o chamou. Porque Deus não escolhe os capacitados, mas Deus capacita os escolhidos. Deus capacita aquele a quem Ele chama. Olha o que Paulo escreveu. Abra lá, segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versos 5, 6. O que ele diz? Não que sejamos capazes por nós mesmos de pensar alguma coisa como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de quem? De Deus. Olha para cá, a tua capacidade vem de Deus. Ou seja, é Deus que te capacita. Não é que quando Deus te chamou, você já tinha capacidade tal, mas por ser chamado, você não tinha nenhuma capacidade. Mas Deus capacita aqueles que Ele chama, e Ele te capacitou. Verso de número 6: o qual também nos capacitou para sermos o quê? Ministros de um novo pacto. Na minha tradução diz de uma nova aliança. E Paulo esclarece, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. Aleluia. Oh, meu irmão, foi Deus quem te capacitou. Pastor, mas eu não tenho nenhuma capacidade. Glória a Deus, eu também não tenho nenhuma. Mas Deus, quando te escolheu e quando me escolheu, Ele diz: eu vou capacitar. Eu vou capacitar, porque é meu escolhido, é minha escolhida. Deus te capacitou. Então nunca diga: eu não tenho capacidade própria, sua. Humanamente falando, você não tem, mas tua capacidade vem de Deus. Vem de Deus. Ó, capítulo 4, verso 5. 4, verso 5. Pois não nos pregamos a nós mesmos. Por isso que a gente não prega a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor, e não nós mesmos como vossos servos por amor a Cristo. E nós mesmos, né, com conhecimento, então, tá? E aí vem outros versículos a seguir. Então, primeiro, homem com caráter transparente, homem com autêntica chamada,
homem com autoridade espiritual, homem com mensagem genuína, homem com intrépida coragem, homem com coração humilde. O que é o coração humilde? Jesus disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Se você, irmão, ainda que ensina bem, nunca está disposto a sentar no banco para ouvir alguém falar e aprender, quem não está apto para sentar, ouvir e aprender, nunca estará apto para se levantar para ensinar alguém. O que eu mais gosto é de ouvir e aprender. Até porque a fé vem pelo ouvir. Quantas vezes o pregador vem aqui, eu pego, não fico aqui não, eu sento lá. Eu fico aprendendo. Todos os cultos eu aprendo. Eu aprendo com os irmãos aqui, com os irmãos que pregam, com os pastores, eu aprendo. Estou aprendendo. A gente está numa estrada de aprendizado, está aprendendo. Então Jesus diz: aprendei de mim. É Ele que nos ensina. E Ele colocou aqui o seu Santo Espírito. É o maior pregador da igreja, sim ou não? Quem tem ouvidos, ouça o que o pastor Adão diz às igrejas. Não. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Mas um Espírito não vai aparecer aqui, porque já fala Espírito, você não vê nada. Aí o Espírito o que faz? Eu vou descer no Adão, para dar uma palavra para o Adão. Eu vou descer no Valdir, eu vou descer na verdade ele já está em nós. Ele já dá a palavra e a gente fala. Então não é nós que falamos, é o Espírito Santo. Agora, por isso que a Bíblia diz: aí daquele que não dá ouvido à voz do Espírito Santo. Quantas vezes Deus coloca um homem nesta tribuna para pregar sua palavra, e você murmura contra ele, você aponta o dedo para ele, você critica e muitas vezes até fala mal dele. Cuidado. Eu temo e tremo diante da palavra de um homem de Deus. Eu temo e tremo diante da sua palavra. Sabe por quê? Porque quando o homem de Deus fala, Deus assina embaixo. Quando o homem de Deus fala, não tem escapatória. Você viu aqueles pequenos rapazes na época de Eliseu? Deus havia retirado Elias num redemoinho e o levou. Aí sai aqueles rapazes lá zombando: sobe, calvo. Ele é um pouco meio careca, né? Sobe, calvo. Ou seja, Deus levou o seu guia, o seu chefe, o seu superior, o seu senhor, e você ficou: sobe, calvo, sobe, calvo. Mas eles não sabiam que a autoridade de Deus já estava, e que estava em Elias, agora estava em Eliseu. A Bíblia diz que Eliseu virou para trás e os amaldiçoou. E veio algumas ursas dos bosques ali e despedaçou quantos jovens? 42 jovens. Morreram todos, porque foram criticar o homem de Deus. Cuidado, irmão. Tem gente que não sabe porque a maldição ou a encrenca entrou na casa dele, porque ele vive apontando. Não conhece a vida dos homens de Deus, que eles estão pregando o evangelho. E como às vezes a gente chorando, pagando um preço alto, e ele está lá criticando. Cuidado. Eu temo e tremo diante da palavra de um homem de Deus, a não ser que ele não desfrute de comunhão com Deus. Mas se ele desfrutar, irmão Valdir, eu temo e tremo diante da palavra de um homem de Deus. Sabe por quê? Quando o homem de Deus fala, Deus assina embaixo. Você lembra? O próprio Elias, eu falei dele aqui. Chega um capitão com 50 e disse: Elias, homem de Deus, o rei disse: desce. Elias olha e diz: eles me chamaram de homem de Deus. Deixa eu ver se eu sou homem de Deus mesmo. Ele diz: se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu, consome a ti
e os teus 50. 51 homens desapareceram, morreram queimados, sumiu do mapa. Aí o rei pega, espera algum tempo, cadê você? Manda mais um capitão com 50, com a mesma mensagem. Elias, homem de Deus, o rei disse: desce. Ele disse: se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu. Ao invés de eu descer, desça fogo do céu, consome a ti e os teus 50. Mais 51. Quantos na conta? 102. E o rei espera, e cadê os homens? Nada. Ele escolhe mais um capitão com 50. Só que ele chega diferente. Ele chega humilde. Por isso que a gente estava falando da humildade. Ele chega humilde. Homem de Deus, homem, e se prostra e diz: homem de Deus, desce. Aí, por favor, você pode fazer isso. É dessa forma que você tem que se dirigir ao homem de Deus, não com petulância, orgulho, falta de honra ao homem de Deus. Aí ele chega, aí Deus fala no coração de Elias: desce, Elias, com eles. Aí ele desceu. Irmão, aprenda isto, autoridade na vida de um homem de Deus. Eu vou finalizar. Eu tenho mais 3, mas eu vou citar mais um. Primeiro, o homem que Deus procura, ele tem caráter transparente. Segundo, homem com autêntica chamada. Terceiro, homem com autoridade espiritual. Quarto, homem com mensagem genuína. Quinto, homem com intrépida ousadia. Sexto, homem com coração humilde. E o sétimo, para terminar, homem com esperança. Aquele homem que olha para o futuro com otimismo. Eu sei que tem gente que diz aqui: o pastor agora há pouco está falando sobre dízimo e paga tanto aí de aluguel. Por quê? Isso já soou aí até os meus ouvidos. Por que o pastor não pega um salãozinho ali de R$1.500, 2? A visão dele. O senhor estava pregando a visão da galinha, né? A visão da águia lá em cima é grandeza, visão panorâmica. Mas a visão da galinha, aí ele não quer contribuir. Pastor, eu sei até um salãozinho ali. Você não pega um salão. A visão dele não é de você expandir, crescer, a visão de olhar para frente. É a visão de regredir. Sai de um salãozinho, um ponto estratégico que Deus usa. Mas está difícil. Está difícil porque você não está sendo dizimista. Está difícil porque você não é fiel. Está difícil porque você não pôs a mão no arado, como a viúva que ganha a miniatura, ganha pouco, mas está contribuindo. Mas você tem a visão que o irmão falou da galinha. Aí o pastor poderia sair daqui, pegar um salãozinho lá na minha rua. Esse dia alguém até quis arrumar um salão para mim, irmão. Eu falei: gozado, a visão do camarada. O pastor podia sair daqui. Irmão, esse pastor é pastor de fé. Mas tem gente que não tem essa visão, irmão. Então, homem com esperança, que olha para o futuro com otimismo, sabendo que há um Deus no céu, um Deus com potencial glorioso no seu ministério, pois está seguro do trabalho que está realizando e que produz um glorioso resultado de vidas transformadas. Não importa quando, mas se a gente ganhar uma alma aqui, 10 almas, 20 almas, nós estamos fazendo um grande trabalho para Deus. Eu tenho uma lista aí de 253 pessoas que nós já batizamos. Não é muita nos 7 anos que nós passamos aí, mas teve época que nós teve batismo com 28 pessoas, 25 pessoas. Hoje tem até dirigente de congregação, como o irmão José, que está lá no meio do Bananal, né, irmão? O senhor trabalhou lá, que foi batizado no tanque batismal ali na casa do pastor Adão. Pessoas que nós ganhamos, e umas que já estão com Jesus, outras não permaneceram, outras saíram daqui, mudaram, foram para outra cidade, outras foram para outra igreja, mas o encontro delas com Jesus foi aqui.
Olha, para terminar, Salmo 126, versos 5 e 6. Fique em pé.